O Estatuto da Criança e do Adolescente, implantado em 1990, representou um incontestável avanço na proteção de milhões de brasileiros na faixa etária de 0 a 17 anos. No entanto, as agressões e, sobretudo, a violência sexual exigem constante mobilização do governo e da sociedade civil. O Cidadania Hoje conversa com Carina Figueiredo, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Carina, seja bem-vinda aqui ao estúdio. Obrigada. Em que ano foi implantado o Comitê Nacional? O comitê ele nasceu em 2000, quando foi criado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Ele foi criado para monitorar e acompanhar a implementação do plano. Qual a estrutura que vocês têm para identificar, para comunicar e para punir, vamos dizer assim? Esse plano nacional, que foi aprovado em 2000, ele estabelece um conjunto de ações através de vários eixos para poder, desde a prevenção, atendimento, a responsabilização, do envolvimento, de uma forma geral, tanto da família quanto do agressor responsável ali pela violência sexual. Então, o comitê, ele nasceu para poder monitorar se de fato esse plano está sendo implementado e mobilizar nos municípios, nas comunidades, a população para participar desse enfrentamento. O comitê, ele hoje é um órgão da Secretaria Nacional, da Secretaria de Direitos Humanos, é isso? Que Não, tem o ele, status de ministério, né? O comitê, na realidade, ele é uma instância criada no âmbito da sociedade civil, que hoje é composto pela Secretaria de Direitos Humanos, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com organismos internacionais e a sociedade civil. Então, é um conjunto de instituições que juntas trabalham para garantir que esse plano de enfrentamento à violência sexual saia do papel, e aconteça mesmo. Quais são os ministérios envolvidos no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes? Hoje nós avançamos muito, a gente tem várias áreas envolvidas. Se a gente pensar 10, 11 anos atrás, quando nós começamos, era uma área, era uma discussão muito focada na área da assistência social, na área da saúde, da educação, basicamente, e da justiça. Hoje nós temos a área de transporte, a própria polícia envolvida, Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho muito interessante, Ministério do Planejamento, Minas e Energia, Turismo. Então, a gente tem ali várias áreas que têm se envolvido nesse enfrentamento. E como vocês conseguem fazer a sincronia de tantas instâncias, governamentais ou não, e reunir os dados e propor ações? O governo federal ele criou, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, uma comissão intersetorial que envolve todos esses ministérios. Então, o governo trabalha a partir dessa comissão, juntamente com o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós atuamos muito na mobilização da sociedade, para poder participar dessa luta. Então, muito focado que a gente possa, nos municípios, criar as redes, para enfrentar essa violência. Onde vocês coletam dados? Como é que esses dados chegam até vocês? É através das polícias dos estados? Que instâncias estão envolvidas nisso? Existe o Disque Denúncia Nacional, ele existe desde 97, mas na realidade ele foi incorporado pelo governo federal em 2003 e hoje é o Disque 100, o número 100. Ele é um canal gratuito que recebe denúncias do Brasil todo, e ele é a principal fonte de informação. E quantas denúncias são encaminhadas até vocês através do Disque 100? Na realidade, quem coordena as denúncias todas é a Secretaria de Direitos Humanos, e eles recebem, em média, hoje, atualmente, umas 150 denúncias por dia. E você tem estatísticas dos estados ou regiões também? Tem, eles têm, o Disque trabalha estatística por estado, por região, o tipo de violência que é mais frequente, as principais vítimas. Então, isso ajuda muito, porque a partir do momento que a gente tem esses dados, nós sabemos quais os estados que precisam ser priorizados, quem são as principais vítimas, quais são as principais violências que estão acontecendo. Então, o Disque é um canal muito importante. E de memória, quais são os estados onde ocorrem mais agressões e qual o quantitativo de pessoas atingidas? Porque o Disque ele faz uma estatística a cada 100 mil habitantes, e aí, assim, nós temos os estados da região Nordeste, que tem um índice alto, de denúncia. O Distrito Federal, por incrível que pareça, ele aparece entre os primeiros estados aí da federação também,
né? Por que você fez esse comentário, por incrível que pareça, no Distrito Federal? É porque o Distrito Federal é a capital do Brasil, né? Está aqui junto do poder federal, do governo federal, e a gente esperava que existisse um investimento maior por parte do governo do Distrito Federal nessa luta, e a gente nunca teve. O governo do Distrito Federal, né, sempre foi muito... Reticente reticente. Agora a gente tem tido alguns avanços, a gente espera que com o novo governo, né, a gente tem conseguido já o diálogo, tem conseguido avançar em algumas coisas, mas nessa trajetória aí de 11 anos, o governo do Distrito Federal deixou muito a desejar nessa área. Você vê alguma relação entre o nível socioeconômico da região e das cidades e o quantitativo de agressões, o número de agressões? Tem relação em alguns contextos, mas não necessariamente. Por quê? Porque a violência sexual, ela, né, está vinculada à questão da classe, né, da classe social, condição socioeconômica, mas ela também está vinculada a uma questão cultural muito forte. Então, a gente tem violência também das classes economicamente mais favorecidas, embora a gente sabe que até mesmo a denúncia é mais difícil. Porque numa classe mais baixa, a proximidade da vizinhança ali contribui, né? Um vizinho escuta, fica sabendo e tal, denuncia. Na classe média alta, né, as pessoas vivem nos seus apartamentos mais fechados, nas casas mais fechadas, então não tem muita denúncia, né? É mais difícil de denunciar. Às vezes quem denuncia muito é a própria babá da criança, né, que observa ali uma situação e denuncia anonimamente no DISC, né? Então, a gente recebe menos denúncia, talvez até pela própria dificuldade de se denunciar.